dizer. Por isso que Paulo vai se expressar. Por isso que Paulo vai manifestar o amor dele por Cristo. Quando ele diz, não vivo mais eu, aleluias, mas Cristo vive em mim. Cristo não vive dentro de igreja. Cristo não está dentro de nenhum local. Cristo habita em mim, aleluias. Cristo habita em você. Cristo está em nós. O templo e morada onde ele habita não é em nenhum local. Paulo vai dizer, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, aliás, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu mudei aqui o contexto do texto. Esse texto que eu falei está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Paulo não se envergonha de pregar, de anunciar, de sofrer por Cristo, anunciando o evangelho dele. Porque Paulo diz, isso é o poder de Deus para salvar quem crê. Quem não crê vai ser condenado. Verdade, verdade. Estou sempre me alimentando com a palavra. Estou sempre deixando minha mente ser iluminada, esclarecida com a palavra de Deus. Quero falar com você agora sobre a questão de ser luz. Você já parou para pensar no compromisso que você tem como luz do mundo? Você que está em Cristo, você tem o compromisso de iluminar, esclarecer, porque você é luz. Se você diz que está em Cristo e não está cumprindo o papel de luz, logo a luz que é em ti não é luz, é trevas. Não tem luz. Porque quando Jesus ele disse à igreja, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu quero observar aqui uma coisa. As pessoas levam tudo para centralização de formalidade religiosa, não é? O mal das pessoas hoje é esse. Pega as coisas de Deus e centraliza dentro da formalidade religiosa. Gente, não. Vamos parar. Vamos voltar para a palavra. Vamos se dedicar à palavra. Vamos deixar a nossa mente e o nosso entendimento ser iluminado, esclarecido com a palavra. Nós precisamos, gente, voltar urgentemente para a palavra de Deus. E Deus está falando através dos seus profetas, convidando esse povo que está morto, vale de ossos secos, para que vivam ouvindo a palavra de Deus. Ossos secos, ouve a palavra de Deus. Gente, é muita gente perdida do entendimento de Deus. É muita gente privada do entendimento de Deus. É muita gente sendo conduzida em conceitos, em direções anátemas, por não estar sendo iluminado pela luz de Deus. Quem é essa luz, irmão Wellington? Qual é essa luz, irmão Wellington? Essa luz é a igreja, é o pastor, é a doutrina, é a vida religiosa? Não, meu amado. A luz é Jesus, é a palavra dele. A palavra é luz, Jesus é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, é o que diz lá em Salmo. O próprio Jesus vem e diz, eu sou a luz que vim ao mundo. Então você tem que andar iluminado com o esclarecimento, o entendimento daquilo que Jesus ensinou, falou, da palavra dele, da doutrina dele. Voltem-se enquanto é tempo para a palavra. O povo centralizou toda a sua vida, entendimento com Deus, dentro da religião, dentro da formalidade, dentro da prática, dentro das obrigações, dentro dos sacrifícios, dos rituais, dos cerimoniais, dos flagelos, das penitências, das obrigações, das devoções. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, voltem-se para a palavra urgentemente, se quiserem estarem voltando à vida com Deus, ou então continuam mortos com o nome de que vive. Meu irmão Adinaldo Nogueira, paz do Senhor Jesus, boa noite, amém, boa noite, meu irmão Adinaldo. É verdade, amém, irmão Adinaldo, é verdade, meu irmão. Nós temos que ser voz de Deus neste mundo, irmão Adinaldo.
Nós temos que ser luz, irmão Adinaldo. E a luz não é no contexto de vida religiosa. É por isso que eu digo, a maioria dos irmãos, a maioria do povo hoje, que vive uma vida de fé em Deus, vive pelo segmento da religião, não pelo sentido da palavra. Está entendendo isso? Porque eu vejo muitos irmãos chegar e dizer assim: não, nós somos luz, irmão, temos que ter testemunho, temos que andar assim, mas a Bíblia não está se referindo nesse sentido. Muita gente aí dando testemunho bonito, mas não é luz. Está entendendo isso? Quando Jesus disse, vós sois sal da terra e luz do mundo, Jesus não estava falando de testemunho de igreja, de usos e costumes de vida religiosa, não. Jesus não estava falando nesse sentido. O texto não está dando base nesse contexto aí, não. Não é de vida de igreja, de andar na formalidade religiosa, de andar dentro do cumprimento, da devoção religiosa, não. Por isso que eu digo, o povo leva tudo para a vida formal, para a religiosidade, para o sistema, meu irmão. Nós temos que ser luz, irmãos. Nós não podemos andar assim. Nós não podemos vestir assim. Nós não podemos... Eu não estou dizendo que tem que andar depravado, não. Entenda, viu? Agora, a vida de formalidade de igreja não é ser luz. Jesus não falou ser luz nesse sentido. Ser luz com a mente esclarecida e levando esse esclarecimento para outra pessoa. Isso fala do entendimento de Deus que você tem. Tem que levar para as pessoas. Não fala do seu brilho. O cristão tem que brilhar. É estrela. Os cristãos agora é estrela. Tem palco, tem plateia, tem os altares. O cristão tem que ser luz. Tem que dar testemunho, mas é de Cristo. Tem que mostrar a fé. Tem que viver levando a obra de Deus que é Cristo. Tem que viver nessa obra. Tem que perseverar nessa obra. É a vida de fé. Não é testemunho de vida religiosa de igreja. Tem muita gente aí que dá testemunho religioso bonito, mas não é luz. Não é luz. É trevas. Todos os religiosos dão testemunho bonito de vida religiosa, de forma de vestir, não pode isso, não pode aquilo. Todos os religiosos dão esse testemunho, porém, não são luz. Porque ser luz não é estar dentro de uma religião dando testemunho religioso. Ser luz é estar em Cristo, com a mente iluminada, com o conhecimento da verdade, com o entendimento verdadeiro na direção do Evangelho. E isso é que Jesus disse, vocês são a luz do mundo. E nós, com esse esclarecimento, temos que levar para as pessoas que estão com o entendimento obscurecido pelo Deus desse século, que cega o entendimento do povo. E esse povo que está cego precisa da luz, mas a luz não é o teu testemunho de crente, não é o teu testemunho de religioso. A luz é a palavra, é Jesus, é o Evangelho, é a verdade de Deus que nós cremos, estamos nela, temos que levar ao mundo. Está entendendo, irmãos? Nós temos que cumprir esse papel. Como assim? Mas, irmão, me explique aí o que o senhor está falando de ser luz. Em qual sentido? Vou te dizer agora. Quando você estiver no canto, que tiver uma pessoa falando de Deus dentro de um conceito errado, você que conhece a verdade, você tem que corrigir, você tem que instruir, você tem que esclarecer, você tem que iluminar o entendimento daquela pessoa na verdade de Deus. Por exemplo, eu estava num determinado lugar e sentado lá, foi até numa consulta médica. Eu estava sentado aguardando a minha vez. E tinha lá as cadeiras, muita gente, né? E eu sentado lá no meio. E tinha duas pessoas conversando. E eu estava alcançando a conversa. E eu vi as pessoas dizer, não, porque olha, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo no final vai para o céu, porque Deus não vai colocar ninguém no inferno. Deus é bom, irmãos. Deus não criou o inferno para o homem. Deus não deseja mal para os seus filhos. Todo mundo vai para o céu, porque todo mundo é filho de Deus. Nós não precisamos, não. Cada um tem a sua fé. O importante é ter fé. Aí eu, como luz, eu não me ocultei do meu compromisso. Eu tenho que esclarecer. Eu tenho que iluminar o entendimento das pessoas.
E eu tive que assumir nesse momento o compromisso de luz e fui até essas pessoas. Bem, se elas aceitaram, amém. Se não aceitar, tudo bem. Mas eu vou com educação, eu vou pedindo permissão, eu vou entrando na conversa com a permissão delas para poder iluminá-las. E eu cheguei e comecei. Disse, olha, eu estava ouvindo vocês falar, né? Realmente Deus é bom para todos. Deus, Ele quer salvar seus filhos. Mas a Bíblia fala, nós temos que falar, conhecer e crer em tudo que é de Deus, dentro do que a palavra ensina. A palavra de Deus ensina que realmente Deus não fez o inferno para o homem. O inferno, disse Jesus, que Deus criou para o diabo e seus anjos. Mas o homem, ele vai levar a sua vida para esse lugar pelas suas obras, pelo pecado, pela incredulidade, pela dureza do coração. Não é Deus que coloca o homem no inferno. É o homem que vai pela deliberada vontade, livre de tomar a escolha e fazer decisão. E o homem escolhe não dando ouvido à palavra de Deus. Aí eu comecei a ministrar, comecei a instruir, comecei a esclarecer, comecei a iluminar, cumprindo o meu papel de luz. E eu comecei a mostrar. O importante não é ter fé em Deus. O importante é onde está baseada e principiada a fé. A fé verdadeira para com Deus, ela tem que ser principiada na palavra. Não, as pessoas hoje creem, acreditam tudo em nome de fé. Mas não é essa crença que leva o homem a Deus. É a fé pelo ouvir da palavra. É a fé nos princípios da palavra. Essa é a fé que leva o homem a Deus. Não é ele dizer tenho fé. Está entendendo? Então, meus amados irmãos, nós temos que cumprir o papel de luz. Muita gente está nas trevas. Muita gente perdida do entendimento de Deus. E nós temos o compromisso. Nós temos o compromisso de levar o esclarecimento para as pessoas. Foi para isso que Deus levantou a igreja. Foi para esse compromisso que Deus estabeleceu a igreja no ministério da palavra, para levar ao mundo a informação que salva, que liberta, que esclarece, que dá ao homem entendimento verdadeiro de Deus, da vida dele para com Deus. Então foi para isso que a igreja foi estabelecida como uma instituição divina na terra, para cumprir aquela incumbência que foi dada pelo próprio Jesus para pregar o Evangelho. O Evangelho é a luz de Deus, é o poder de Deus, é o meio que o homem pode ter para ser salvo, conhecendo o que o Evangelho informa. E quem tem esse compromisso de pregar essa verdade, de levar essa informação, somos nós, irmãos. Agora, sabe qual é o problema? Como eu estou dizendo, as pessoas centralizou tudo dentro da formalidade religiosa. As pessoas centralizaram tudo dentro dos costumes religiosos. As pessoas ficaram presas dentro do sistema religioso. E com isso, estão privadas de cumprir a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque elas se limitam, elas se resumem dentro da instituição, dentro das fronteiras do sistema, da religião. Elas não são livres para expandir aonde há espaço, pessoas para levar a palavra. Elas trabalham dentro do limite da religião, da instituição dominada pelo homem. Sabe por que eu estou dizendo isso? Vou te dizer por quê. Um irmão ligou para mim pedindo orientação, muito triste, muito chateado. Eu digo, o que foi, irmão? Eu tenho intimidade com esse irmão. Ele está preso dentro do sistema porque ele ainda não olhou para a palavra. Ele continua olhando para o sistema. Por isso que ele está preso ainda. Ele está vivendo esse fardo, essa opressão, essa perturbação dentro do sistema. Dentro dessa escravidão, submisso àquilo que ele sabe que não é, mas ele tem que estar ali porque ele entende. Se não estiver ali, Deus não vai abençoar ele. Esse irmão está preso no sistema ainda. Deixa eu ver um comentário aqui, deixa eu ver. Tem uma pessoa aqui que botou um comentário. Mariano George, amém, glória a Deus. Paz do Senhor, meu irmão Mariano. Estamos aqui no trabalho, ó. Estou aqui, ó. Só vou largar amanhã de 7 horas da noite. Vou dobrar o plantão hoje de 24 horas. Aí eu uso o tempo que tenho para isso. Trabalhar e pregar a palavra. Tenho que trabalhar para cumprir os compromissos da minha vida social nesse mundo.
E tenho que pregar a palavra para cumprir o compromisso como membro da Igreja de Cristo, como luz que somos. Amém, irmão Mariano? Deus abençoe. Meu irmão Mariano está aí ao vivo comigo. O irmão Edinaldo Nogueira também. Então, como eu estava dizendo, meu irmão, um irmão chegou para mim e disse, mas irmão Wellington, eu estava fazendo culto, evangelizando, né? As pessoas estavam indo para a rua, mas o pastor proibiu, ó. O pastor não permitiu. Por quê? Porque não é uma obra oficial da igreja. Você está entendendo, irmão? Olha o absurdo. O cúmulo do absurdo. O pastor proibiu porque essa obra que ele estava fazendo não tinha permissão do pastor. Não era oficial do sistema religioso igreja evangélica. Denominação onde o homem é o cabeça. O cabeça não permitiu. E o irmão triste, porque o irmão gosta de fazer a obra. O irmão disse que foi impedido e outros irmãos dizendo, rapaz, não seja rebelde com seu pastor não, obedeça o seu pastor para você estar na bênção. Se seu pastor não quer que você faça, não faça não, porque você tem que estar na autoridade do pastor. Mentiroso, é isso que eu digo. As pessoas que estão dentro do sistema são escravos dos homens, estão presos no sistema, estão dominados pelos homens. Meu irmão, o líder está dominando a vida pessoal da pessoa. Minha vida de compromisso de igreja ali, onde eu vou, para ouvir a palavra, para ser instruído, não tem nada a ver o pastor lá ter interferência na minha vida pessoal. O pastor não tem nenhuma liberdade na minha vida pessoal, não. Eu tenho liberdade. Nem Deus ele interfere na tua vida pessoal. Aí está aí os pastores interferindo, proibindo, determinando, dizendo não pode, é assim, porque aqui tem que ser assim. Por quê? Porque você é do sistema. Você está preso ao sistema. Aí o homem domina você, sua vida, suas atitudes. Você não pode ir para onde quer, tem que pedir o pastor. Não pode evangelizar com outro grupo de irmãos, porque o teu pastor não deixa, porque não é da tua igreja. E por aí vai. Olha o que o sistema faz, prendendo, escravizando, cauterizando essas pessoas. Então, o irmão, ele não pode mais evangelizar, porque o pastor não permitiu. Porque não era uma obra da igreja. Tem que ser da igreja, tem que a igreja permitir, tem que fazer o comercial da igreja, tem que ter a autoridade do pastor da igreja para evangelizar, para levar o conhecimento a todos. O pastor manda lá na igreja dele, na minha vida não. Na minha vida, quem manda é eu, na minha casa, na minha família, na minha esposa. Não é pastor não. Pastor não manda na minha escolha não. Nem Deus manda, nem Deus interfere. Deus me orienta. Deus não determina, você não vai não. Não pode ir para ali não. Deus me orienta. Rapaz, o compromisso, a responsabilidade do pastor é ensinar o povo, é a palavra. Não é dominar a vida do povo. Não é colocar cabresto na vida do povo. Não é interferir na vida pessoal. Você acredita que tem mulheres que até na hora da relação sexual com seu marido, como também tem homens, vai perguntar ao pastor, pastor, eu posso isso, pastor, eu posso aquilo, pastor, como é que eu me relaciono com a minha esposa? Você sabia que tem pessoas assim? Levam a vida deles para os homens, expõem a vida deles para os homens, coloca o domínio da vida deles não para Deus. Isso não é temor de Deus não, viu? Isso não é obediência a Deus não, viu? O próprio Deus vai dizer, o temor desse povo para comigo consiste em mandamento de homens. Não é Deus que determina nada disso, é os pastores. O próprio Deus vai dizer isso. Dá uma lidinha lá. Isaías 29, 13. O temor desse povo, o argumento de obediência a Deus desse povo, é dentro do que o homem manda, não é dentro do que Deus determina. Não é na palavra. Tem muita gente cumprindo aí o que o homem manda e pecando contra Deus, porque está indo de encontro à palavra. Então, esse irmão foi proibido de evangelizar. Eu sou exemplo. Eu sou exemplo. Eu estava no ministério, que eu tive esse chamado de evangelização. Eu fui chamado com a vocação de evangelista, e esse chamado eu comecei a exercer.
Eu pregava na rua, eu arrumei um caixa com 6 anos, 6 meses de convertido. Eu arrumei um caixa, comecei a botar na rua, comecei a pregar, e eu não tinha nenhuma restrição, nenhum medo, nenhuma vergonha. Eu parava uma pessoa, falava de Jesus, pregava o evangelho, eu com 6 meses. E comecei a fazer um trabalho na rua que chamou a atenção do povo e alcançava muita gente. E daqui a pouco os irmãos foram dizer, o pastor, pastor, irmão, o Hélio está fazendo uma obra que não é da igreja, está fazendo uma obra paralela da igreja. E tentaram me parar. Olha, não pode, porque você é dessa igreja, você não pode. Eu digo, quem me chamou foi Jesus. Quem me mandou pregar foi Jesus. Quem é o homem para impedir o meu ministério que Jesus me deu? Ele que me chamou. Jamais eu vou parar de evangelizar. Jamais eu vou parar de pregar a verdade para alguém. Diga aí, irmão. Entrega para Rafaela Costa, 1002. Só código ou entregar? Código. Você está entendendo, meus irmãos? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Né? A gente tem que estar servindo com a nossa vida ao reino de Deus. Código iFood. Boa noite, Ana Cícera. 9437, irmão. Vou botar no social. Nada. Lá de cá. Pera aí, gente. Um minutinho. Lá de cá, irmão. Outro lado. Ok, obrigado. Bom trabalho. Cheguei, pessoal, vamos continuar. Aqui é assim, trabalhando, né, no trabalho secular e fazendo a obra do reino de Deus. É o que Paulo vai dizer, prega a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. A importância de pregar essa palavra é saber que vai chegar o dia do juízo. Enquanto você puder advertir as pessoas, advirta. Não se preocupe não, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Mas nós temos que pregar. O nosso compromisso é pregar o evangelho. Não é pastor, nem papa, nem padre, nem igreja alguma que manda, é Jesus. Nós temos que cumprir o compromisso que Jesus nos deu como membros da igreja, corpo de Cristo, igreja de Deus. Nós, se deixarmos ser propriedade de alguma igreja, instituição, ministério do homem, a gente não faz a obra de Deus. A gente não tem um compromisso com Deus. Porque ou você tem compromisso no reino de Deus ou no reino dos homens. Sabe por quê? Porque o reino dos homens é um reino onde eles determinam contrário ao que o reino de Deus mostra. Alguém diz assim, não, irmão Wellington, mas nós temos que obedecer aos homens. Temos, mas primeiro a Deus. Eu tenho que obedecer meu patrão aqui no trabalho. Se ele disser, olhe, você não pode mais fazer live aqui. Eu digo, tá certo, eu não faço. Mas eu não vou parar de pregar. Tá entendendo? Eu não faço live, eu vou ficar aqui. Mas quando chegar uma pessoa, a palavra não está presa na minha boca não, irmão. O meio de comunicação é a voz, é a palavra, é a comunicação. Vou continuar pregando. Agora eu não vou estar fazendo mais esse trabalho. Mas eu não vou parar de pregar. Então, nós temos que obedecer o patrão. Não é só o pastor não, gente. A Bíblia manda obedecer às autoridades constituídas por Deus. Você tem que obedecer o líder na escola, o professor. Você tem que obedecer, não é, o líder dentro da igreja, o pastor. Você tem que obedecer os líderes governamentais, prefeito, governador, presidente, autoridade. Não é só pastor. Tem que obedecer. Deus manda isso. Isso é bom. Agora, quando tais líderes, seja pastor, seja patrão, seja juiz, seja governador, seja presidente, quando qualquer um desses traz qualquer conceito contrariando a verdade do evangelho, pastor, papa, padre, governador, presidente, senador, tem que ser repreendido. E nós temos que protestar. E não acatar, não obedecer nenhuma orientação que nos tira
da vontade do Senhor, da direção do Senhor. Você sabia que tem muitos pastores dentro das igrejas que estão fazendo o povo ser rebelde, levando o povo a viver em rebelião contra Deus? Eles dizem que os que são os desigrejados, assim eles falam, aqueles que não estão mais dentro da soberania deles, submisso a eles, aqueles que não são mais escravos deles, eles chamam de desigrejados. Você sabia que eles dizem que os desigrejados são revoltados, são insubmissos, são os que causam rebelião? Você sabia que quem está causando rebelião para com Deus são os pastores dentro das igrejas? Que estão privando o povo da verdade, que estão pregando o evangelho anátema, que são inimigos da cruz de Cristo, que estão pervertendo a doutrina, a sã doutrina de Cristo, estão estabelecendo suas doutrinas de igreja, estão estabelecendo seus usos e costumes, estão escravizando o povo. Você sabia disso? Que a maioria dos líderes das igrejas evangélicas e todas as religiões, eles usurpam a autoridade que é de Cristo para eles. Eles não levam o povo a se submeter a Cristo. É a eles e a igreja deles. Está entendendo isso? Não, você tem que se submeter ao seu líder. Você tem que ser fiel à igreja. Você tem que jurar fidelidade à doutrina da igreja. Não é a doutrina de Cristo. Como falou aí o pastor do ministério Assembleia de Deus aqui em Recife. O pastor Ailton, né? Que é um homem público, eu posso falar. Eu estou falando o nome dele porque é um homem público. Eu estou falando do pastor Ailton, o homem público. Não dele, do pessoal. Ele diz que seus obreiros têm que jurar fidelidade à doutrina da igreja Assembleia de Deus. E lá, se você quiser evangelizar com outro irmão, você não pode. Porque você é propriedade da Assembleia de Deus. Você é propriedade do ministério. Você não é membro da igreja de Cristo. Você é da igreja Assembleia de Deus do homem. Não a de Deus. Você não faz parte da Assembleia, da congregação de Deus, que forma o corpo de Cristo, igreja. Porque para você fazer parte da Assembleia, da congregação do povo de Deus, igreja, você tem que estar submisso à cabeça, Cristo. Você tem que estar selado, não é com cartão de membro da igreja, é com o Espírito Santo. Você tem que ter o arrependimento e ser convertido a Jesus para ser discípulo de Cristo, guardando e praticando, não é a palavra do pastor, do líder de igreja, é a palavra de Cristo, para então você ser membro da igreja de Deus. Então é isso, gente. Nós temos que cumprir o nosso papel de luz. Sabe por que o evangelho está tão privado do conhecimento das pessoas? Porque não está sendo pregado. O povo ficou preso dentro das quatro paredes. O povo ficou submisso nos ministérios. E não estão cumprindo a sua função. Cumpra a sua função de luz. Esclareça, ilumine. Evangelize na sua casa, evangelize na sua rua, se junte com 2, 3 irmãos, faça um culto de evangelização, faça um trabalho de informação, não importa, mas o pastor não permite. Você é de Cristo, Jesus mandou, o pastor não manda na tua vida pessoal, ele manda lá naquele momento da reunião, do ensino da igreja, mas na tua vida pessoal não. Faça o trabalho que Cristo mandou, rapaz. Seja a luz do mundo e sal da terra, levando o esclarecimento, levando o conhecimento para o povo. Amém? Deus abençoe vocês, meu irmão Edinaldo Nogueira, Mariano, George. Fiquem na paz. E aqui é assim. A gente prega o que o povo precisa ouvir.